Bueno, gurizada, estamos ao vivo e bem vivo. Mais uma sexta-feira aqui com vocês para estudarmos Jesus e o fim dos tempos, um estudo aprofundado sobre Mateus 24 e 25. Antes da gente começar, vocês que estão vendo pelo YouTube, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, tanto no meu quanto do Theo Escritura, ative o sininho para receber as notificações e deixe o like lá para fortalecer os canais. Antes, então, de começarmos aqui, de fazer até a chamada, Igor, tu é o orador oficial das sextas-feiras, pode orar para nós aí? Ou o senhor está ocupado? Amado Deus, querido Pai, te damos graças, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe até aqui, tua graça, tua mão forte, nos sustentou até o dia de hoje, até a noite de hoje, para estarmos aqui reunidos em teu nome, aprendendo mais, Pai, da tua palavra, da tua verdade. Que o teu servo venha ser usado hoje, Senhor, para falar a tua verdade, a verdade da tua palavra, porque essa aqui nos santifica, essa aqui nos mostra o caminho da salvação. Muito obrigado, Senhor, pela vida da nossa família, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho. Muito obrigado por tudo, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço já em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, vamos então fazer a chamadinha para a gente começar sem perder muito tempo. Daniel, autoriza a exposição e o uso da tua voz e da tua imagem? Não, deve ter dormido. O rapaz lá é tarde da noite. Igor, autoriza a exposição da tua voz e da tua imagem? Claro, profeta. Ok. Alisson, autoriza a exposição de voz e imagem? Autorizo. Ok. Janaíra, autoriza a exposição da voz e da imagem? Janaíra. Perdão. Sim, eu autorizo. Obrigado. Desculpe, eu sempre erro, eu não consigo decorar os nomes. O senhor esquece, né? O senhor tem um Sim. probleminha. Sim, eu tenho umas amnésias que eu me apavoro. Laurine, autoriza a exposição da voz e da imagem? Sim. Ok, obrigado. Sagripina, autoriza a exposição da voz e da imagem? Sim. Obrigado. Cláudio já tinha avisado que ia participar da aula, mas não ia poder falar, tá, Claudião? Se quiser falar, só autorizar aí, tá tudo tranquilo. Feita então a chamada, gente, página de número 209, parte 33. Hoje nós vamos falar sobre Ninguém Sabe. Página 209, parte 33. Vamos à leitura do texto de Mateus 24, do versículo 36 até o 39. Abre aspas para o texto sagrado. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não o perceberam. Senão, quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Tá? Continuando aqui. Junto com a expressa proibição de marcar a data da volta de Cristo, que nós trabalhamos inclusive na aula passada, o Senhor Jesus declara abertamente que ninguém sabe o dia e a hora da sua volta, nem os anjos, nem o Filho, senão unicamente Deus, o Pai. Porém, que significado isso tem à luz do fato de que o texto de Mateus 20, do capítulo 24, do versículo 4 ao 31, trata do período de 7 anos, composto de 360 dias cada dia, né, cada ano. Da tribulação dividido ao meio pela abominação da desolação. Em outras palavras, os crentes em Cristo que estiverem atentos durante a tribulação devem ser capazes de saber o dia exato da sua vinda. Já vou começar com uma discordância aqui. Eu não acredito nesse ponto aqui do Dr. Tomás Ais. Eu acho que é iminente também a segunda vinda e é impossível de cravar o dia e a hora exata, mesmo que comece a contar desde o primeiro dia que o anticristo se mostrar aqui na Terra, vai ser impossível a gente contar, porque a gente não vai saber exatamente quando ele vai surgir. Mas isso aí
é uma discussão para os próximos capítulos, vou deixar vocês na curiosidade. E eu creio que as pessoas que se converterem a Cristo durante a tribulação, de fato, serão capazes de identificar o dia da volta de Cristo. É um ledo engano do Thomas Ice aqui. Pois o texto de Lucas 21, 28 afirma: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Além disso, o texto de Mateus 24, 34 faz uma referência cronológica ao dizer que a geração que presenciar tudo isto, no caso, os acontecimentos que marcarão o período de 7 anos da tribulação, não passará até que Cristo volte. Então, qual é o significado de Mateus 24, 36 à luz destas coisas? Vamos aqui à leitura. O título é Ninguém Sabe. Nessa passagem, Jesus é referido como o Filho. Quando usa termos como filho ou filho do homem, a exemplo de que ocorre no versículo subsequente, o Novo Testamento salienta a sua humanidade e encarnação. Essa passagem não diz que ninguém nunca há de saber. Isso realmente Jesus não disse. Concordo com a maioria dos comentaristas ao afirmar que durante o período da sua encarnação como filho do homem, não foi concedido a Jesus ou a ele não foi revelado saber o tempo exato da sua volta. Porém, não tenho menor dúvida de que, após a sua ascensão aos céus, Jesus sabe o dia e a hora de sua volta. John MacArthur comenta o seguinte: portanto, mesmo naquele último dia que antecedeu a sua prisão, o filho não sabia o dia e a hora precisos em que voltaria à Terra por ocasião da segunda vinda. Durante a encarnação de Cristo, unicamente o Pai exerceu irrestrita onisciência divina, fecha aspas. Gente, aqui eu quero fazer um breve comentário, tá? Eu acho que essa posição, ela tem a sua força, o seu ponto de validade, mas a gente não tem respaldo bíblico para dizer que após a ascensão de Cristo, lhe foi revelado o dia e a hora da sua vinda, tá? Eu acredito que ele saiba, mas eu acho que esse argumento do silêncio, ele é ruim. A gente pode dizer que Jesus sabe do dia e da hora por conta que ele foi assunto aos céus e tudo mais. Eu acho que isso é relevante porque ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele tem as características de Deus porque ele é Deus, entende? Agora, esses argumentos assim do silêncio, eu acho que depois da ascensão ele sabe, tá? Mas a gente não tem material bíblico ipsis literis que diga isso. Então a gente tem que ter essas pontuações. Eu acredito sim que Jesus sabe o dia e a hora da sua vinda. Na atual conjuntura da ascensão e glorificação dele e tudo mais. Mas nós não temos um texto que vai dizer isso ipsis literis, e claro que Mateus está relatando um acontecimento dentro da encarnação do verbo, dentro das fases da humilhação de Cristo, que é, por exemplo, a cristologia do luteranismo vai tratar os estados das fases da humilhação de Cristo durante a sua encarnação. Eu acho que tudo isso é necessário a gente analisar para ir para esse texto, porque foi o texto que o Granconato foi acusado, inclusive, de negar a divindade de Cristo Jesus ao ler o texto que diz que quanto ao dia e a hora ele não sabia. Aí, porque o Granconato disse o que o texto está dizendo, as pessoas acusaram ele de não crer na divindade de Cristo, que Jesus não era onisciente para o Granconato e tudo mais. Como sempre, o dispensacionalista ele tem que pisar em ovos para não ser massacrado pelas mentiras dos presbiterianos aliancistas, principalmente, tá? Eu estou falando daqueles que gostam sempre de acusar os dispensacionalistas de erro, ok? Alguém quer comentar alguma coisa aqui? Senão eu já continuo na leitura ali do livro. Voltando à leitura, então, aqui, gente. Ed Glasscock repercute essa mesma concepção. O Senhor Jesus não procurou exibir a sua divindade, pelo contrário, buscou enfatizar a sua humanidade. Esse ponto está correto, tá? Esse ponto aqui eu concordo com eles. Como um servo obediente na sua humanidade, Jesus não sabia o dia nem a hora da sua volta. Em essência, Jesus diz que não lhes contaria naquela ocasião o momento da sua volta. Contudo, isso não quer dizer que no futuro alguns não seriam capazes de identificar o momento da sua vinda. Aqui eu já discordo, tá? Aqui eu já discordo deles.
E Egger faz a seguinte observação, abre aspas, o contexto transmite a ideia de que naquele momento em que Jesus se dirigiu até seus discípulos, e mesmo no atual momento em que estou escrevendo, ninguém sabe o dia e a hora, fecha aspas. E também isso aí, sucessivamente, eu acredito que é impossível de saber o dia e a hora exatos da vinda de Cristo. Tal condição perdurará até que ocorra o arrebatamento da igreja. Mas, depois disso, o relógio profético de Deus voltará a marcar o tempo durante o período da tribulação. Aqueles que se converterem a Cristo durante o período tribulacional serão capazes de precisar pelo menos o dia em que Jesus voltará ao planeta Terra. Aqui eu discordo, gente, sabe por quê? Porque nós vamos ter um período, depois eu posso até depois mais tarde trabalhar isso aí com vocês lá no grupo, nós temos um intervalo entre o arrebatamento da igreja até o aparecimento do iníquo. O período tribulacional ele não conta com o arrebatamento da igreja, mas sim com o aparecimento do iníquo. Então, esses rapazes aqui, Dr. Thomas Ice, todos esses eruditos aqui, Ed Glasgow, que foi citado, Jager e tudo mais, eles estão errados nesse ponto, tá? Não é o arrebatamento da igreja que marca o início do período tribulacional. O que marca o início do período tribulacional é o surgimento do anticristo. E como se dará esse surgimento do anticristo? Será no momento que ele for, antes dele usurpar aqueles 3 governantes que ele derruba dos 10. Ele derruba 3 dos 10 e toma a frente dessa coalizão dessas 10 nações, ou será somente após ele derrubar esses 3 governantes e assumir o controle? Então note que existem essas 2 possibilidades. Ou quando ele já surgir como uma figura proeminente dentro desse conglomerado de nações passa a contar, ou depois que ele assume as rédeas derrubando os 3 reis aqueles. Então note, gente, que existem 2 possibilidades que é impossível da gente cravar quando Jesus volta, porque não tem como saber. A Bíblia ela não diz se é quando ele surgir no sentido de estar no meio do bolo ali daqueles 10 líderes, ou se após, quando ele usurpa, consegue derrubar 3 e toma as rédeas do negócio. Então é impossível biblicamente de cravar a volta de Cristo, porque a gente não sabe em que data será marcada esse início do período tribulacional. Então, gente, é falácia deles aqui, eles podem usar o texto que for, que eles não vão conseguir fazer essa marcação de datação como eles estão afirmando aqui, tá? É totalmente errado isso, e a gente tem que ser honesto com os textos bíblicos, ok? Alguém tem alguma dúvida aí? Senão eu volto à leitura aqui. Os dias de Noé. Na segunda ilustração, depois do seu discurso no Monte das Oliveiras, em Mateus 24, do versículo 4 até o 31, Jesus propõe uma comparação parabólica entre a sua segunda vinda e os dias de Noé, Mateus 24, 37. Apesar de não haver menção ao termo parábola nessa passagem, o texto apresenta as peculiaridades de uma comparação parabólica. A vinda do Filho do Homem vai ser extremamente ou exatamente como nos dias de Noé, aí é o grifo do autor. Cristo faz uma comparação entre a sua volta e os dias antediluvianos de Noé. Em primeiro lugar, a passagem diz que a segunda vinda de Cristo será assim como aconteceu nos dias de Noé. Isso é assim como, gente, é uma comparação, tá? Assim como foi lá, vai ser semelhantemente no período tribulacional. A ordem das palavras na língua original diz o seguinte: pois assim como os dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. A partícula intensiva grega hosper, assim como, é um marcador de similaridade entre acontecimentos e circunstâncias. Quando associado ao advérbio demonstrativo grego houtos, assim, desta forma, expressa a afirmação de Cristo de que os dias de Noé retratam exatamente o que acontecerá na época da volta de Jesus Cristo. Será que isso significa haver uma extensa lista de aspectos que podem ser comparados com os dias de Noé? Ele vai dizer que não acredita nisso. Nas parábolas que proferiu, Cristo sempre enfatizou um único ponto principal. Nesse caso, o ponto principal é a prontidão.
Toussaint declara o seguinte, abre aspas, a semelhança se identifica na surpresa da chegada do juízo e no despreparo do mundo para enfrentá-lo, fecha aspas. E note, gente, que eles mesmos eles caem em contradição aqui quando eles dizem isso, porque se é algo que vai chegar de repente, como é que eles vão contar os dias exatos para saber os dias exatos? Porque o período tribulacional não começa com os julgamentos, ele começa com o surgimento do anticristo, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então, gente, note que eles mesmos não se deram de conta nisso. Por isso que o dispensacionalismo revisado sempre está se revisando. Vem com o Careca aqui, que o Careca dá a dica para vocês certinha de como não cair no erro. Daniel Haggington diz o seguinte, o cerne da comparação entre os dias de Noé e a vinda do Filho do Homem é a imprevisibilidade da crise. Note, eles estão trabalhando com imprevisibilidade, mas querem dizer que dá para saber exatamente o dia e a vinda do Filho do Homem. Aqui eles resbalaram legal. O dilúvio foi tão inesperado que as pessoas só reconhecem quando já estavam sendo atingidas por ele. E mais de uma ocasião no Novo Testamento, compara a segunda vinda de Cristo ao dilúvio dos dias de Noé. Lucas 17, 26 e 27, 2 Pedro 2, do 4 ao 11, e a outros juízos, tais como ocorreu nos dias de Ló, Lucas 17, do 28 ao 30. O ponto central identificado nessas passagens é de que os descrentes não estavam preparados para o juízo de Deus. Era isso que Cristo também queria dizer na passagem de Mateus 24. Continuando a leitura, comiam e bebiam. A falta de prontidão é reiterada pelos exemplos que o Senhor Jesus menciona. A palavra grego trogo, traduzida aqui por comer, não é um termo comumente utilizado. Ela significa morder ou mastigar o alimento, comer, fazer barulho. E no que se refere aos animais, ruminar, roer, mastigar rigorosa ou ruidosamente. Essa palavra é usada apenas 6 vezes no Novo Testamento grego. As outras 5 ocorrências desse termo se encontram no Evangelho de João, geralmente em referência a comer a carne de Cristo. A palavra normalmente usada no Novo Testamento grego para denotar o ato de comer é estio, que ocorre na passagem correlata de Lucas 17, 27. Ela é usada 158 vezes no Novo Testamento grego e significa ingerir algo através da boca, normalmente alimentos sólidos, mas também líquidos ou comer. Mas então, qual seria o sentido do texto em questão? O sentido parece implicar em uma vida suntuosa. Os desprevenidos daquele dia estarão tão obcecados por satisfazer os seus apetites, ou dito de outra maneira, mastigando ruidosamente seus alimentos, que nem se darão de conta de estarem vivendo numa época incomum. Lembre-se, gente, é uma pequena digressão aqui, que o apóstolo Paulo ele vai dizer uma coisa interessante na sua carta aos Tessalonicenses. Ele vai dizer que aqueles que negaram a Cristo e não converteram o seu evangelho, a estes será enviado a operação do erro, para crerem na mentira, porquanto eles não creram na verdade. Então, esses não eleitos, os incrédulos que ficarem no período tribulacional, eles não vão estar nem um pouco preocupados com aquilo que está acontecendo no mundo. Vai ser aquela desculpa, não, essas catástrofes que está acontecendo, isso daí nada mais é do que os problemas climáticos, é o aquecimento da Terra, entendeu? O ser humano está pagando pela sua destruição, a devastação que fez, esses terremotos, essas coisas que estão acontecendo. Não, isso aí não tem nada a ver de coisa de Bíblia, não. É simplesmente o aquecimento global, são as catástrofes naturais que estão acontecendo no mundo. Então pode ficar tranquilo aqui. Então vai ser nessa batida. É por isso que os incrédulos, eles vão viver tranquilamente ali, vai estar caindo todo aquele negócio lá. E o livro do Apocalipse ainda relata que Deus envia os flagelos e eles não se convertem. Os incrédulos, os não eleitos que ficarem no período tribulacional, eles vão ver os flagelos e eles vão dizer, não creio. Então, gente, é por isso que o Senhor Jesus relata isso. E aí você vê o que o Senhor Jesus relata em consonância com o apóstolo Paulo e em consonância com o livro do Apocalipse. Todos caminham no mesmo paralelo. Bem-vindo ao dispensacionalismo, e é muito bom ser dispensacionalista, porque a gente lê a Bíblia toda de uma forma linear e os textos nunca se contradizem. Dito isso, vamos voltar à leitura aqui. Alfred Plummer também explica da seguinte forma: o elemento especial da analogia não é
o de que a geração arrastada pelo dilúvio foi excessivamente ímpia, nenhuma das práticas mencionadas pode ser considerada pecaminosa, mas aquela geração estava tão ocupada com as buscas mundanas que não deu nenhuma atenção às advertências solentes. Em vez de dizerem, é certo que vai acontecer, portanto temos que estar preparados e ficar em constante alerta. Eles diziam, ninguém sabe quando vai acontecer, por isso ninguém precisa ficar preocupado com isso ainda. Há outras coisas muito mais urgentes. Os acontecimentos que Cristo acabara de descrever, tribulação, em Mateus 24, versículo 4 ao 31, deveriam provocar um interesse pelo desenvolvimento do plano de Deus na história. Ao invés disso, os descrentes preferem continuar nas atividades e passatempos da sua rotina diária. Robert Gover explica, o amor pelo mundo se evidencia no fato de que os seres humanos estariam entregues à comida e à bebida. Se eles crescem no anúncio da chegada de um juízo iminente, jejuariam e chorariam arrependidos. Esse desejo de manter o status quo é uma das manifestações ou há uma manifestação de despreparo. Alguém quer fazer algum comentário aqui? Casavam e davam-se em casamento. Se a preocupação com comer e beber revela o despreparo diário, a busca de se casar e dar em casamento ilustra a despreocupação numa perspectiva de longo prazo. Embora o casamento seja bom na qualidade de instituição criada por Deus, a questão nesse caso é de que alguém não deveria se comprometer num planejamento de longo prazo, estando despreparado para um juízo iminente. Meyer comenta que se trata da descrição de um modo de vida despreocupado, sem qualquer pressentimento de uma catástrofe iminente. Assim como na época de Noé, não fazia sentido alguém planejar o casamento durante os dias que antecedem o dilúvio, sem estar preparado para enfrentar o juízo de Deus, assim também não fará sentido que alguém planeje se casar em face dos acontecimentos da tribulação que culminarão na segunda vinda de Cristo. Em seus dias, Noé pregar acerca do juízo de Deus que estava por acontecer, referindo aí o texto de 2 Pedro 2,5. Contudo, ninguém exceto a família de Noé prestou atenção à sua mensagem. Em vez disso, cada um cuidou da sua própria vida, de seus negócios, como de costume, negligenciando as advertências da palavra de Deus. Gover captou o sentido desse texto com muita propriedade ao dizer, portanto, as atividades aqui mencionadas não são por si mesmas malignas, mas criam um clima de descrédito para as advertências de Deus. Elas só são aceitáveis enquanto a atual situação perdurar. Acumular bens, quando a vida, as posses e a posteridade estão em iminência de ser destruídos, é tolice. Essas práticas dos desprevenidos cessaram no dia em que Noé entrou na arca. Assim como tais práticas hão de cessar no futuro, quando Cristo voltar a este mundo. E não o perceberam. Talvez a afirmação mais sensata dessa passagem seja, e não o perceberam. Eles não chegaram a uma conclusão a partir dos fatos. Jesus disse, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Em seguida, Jesus inferiu, assim também será a vinda do Filho do Homem. Aqui temos uma construção semelhante à que já vimos no versículo 27, que é o marcador de similaridade entre acontecimentos e circunstâncias. Só uma pequena digressão, gente. Vocês viram que Jesus aqui deu uma ênfase de que assim também será quando vier o Filho do Homem. Eles não estavam nem aí para questões de fé, esses incrédulos, a grande maioria do mundo incrédulo ali naquele momento, não vai estar nem aí para as coisas de Deus e tudo mais, vai achar que são problemas climáticos naturais aí que está acontecendo ao longo do mundo. E note que uma das perguntas é a seguinte, que principalmente é relatado no Evangelho de Lucas, porventura quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Isso mostra que não é que não exista nenhum tipo de fé na Terra quando Jesus voltar na sua segunda vinda. Mas o estado da humanidade será tão ruim que vai ser muito difícil de achar fé. Pessoas de fé naquele período. Então, gente, existem visões escatológicas aí que falam e empregam em um otimismo e que as coisas vão melhorando. E o cenário que a gente lê da própria boca de Jesus e dos correlatos dos evangelhos é
cada vez piorará mais quando estiver próximo à vinda de Jesus. Então eu prefiro ficar com Jesus Cristo. Quem prefere ficar com essas visões otimistas da Walt Disney World, fique com essas visões aí, porque elas não trazem nada a não ser perca de galardão por estar ensinando coisas erradas. Voltando à leitura do livro, não apenas semelhanças devem ser observadas, mas é fundamental que os contrastes também sejam identificados. É importante notar que os rejeitadores da palavra de Deus, mencionados no versículo 39, como aqueles que não o perceberam, estão em justa posição com a advertência feita no versículo 3. Assim também, vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. O verbo grego gnosko é usado em ambas as passagens, sendo traduzido no versículo 33 pelo termo sabei e no versículo 39 pelo termo percebem. Nesses respectivos contextos, essa palavra grega significa o seguinte: captar o significado ou sentido de alguma coisa, entender e compreender. A diferença entre aquele que entende e aquele que não entende baseia-se respectivamente nas atitudes de aceitar a palavra de Deus ou não aceitá-la. Na verdade, o versículo 39 afirma claramente que os descrentes da época de Noé não chegaram a perceber tais coisas. Todavia, eles não perceberam senão quando lhes sobreveio o dilúvio e arrasou a todos. Esse diferencial é apenas um dentre muitos que o distinguem entre crentes e descrentes. Os crentes aceitam a palavra de Deus antes que se cumpram os acontecimentos preditos, porque confiam no Senhor, em sua palavra profética. Por outro lado, um descrente só aprende essas coisas pela experiência, e é uma experiência amarga passar pelo juízo de Deus. No caso em questão, uma experiência tremendamente amarga. E você, será que confia em Deus e em sua palavra porque ele assim declara, ou é um daqueles que só aprende pela experiência? Aí os cristãos que gostam de experiências, né? Há uma enorme diferença entre esses dois tipos de pessoa. Maranata, hora vem Senhor Jesus, e terminamos a leitura de hoje aqui. Fica aberto agora para a conversa e a nossa digressão. Se tu ficou até agora no vídeo, curta, compartilha, comenta, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações do Theo Escritura e do canal do Danner, esse que vos fala. Valeu, gurizada, um abraço, fui, e vamos ficar com a resenha aqui com o pessoal agora.